fonte do pecador. O versículo de número 11 em diante. Aqui na epígrafe do texto da Bíblia está escrito: Moisés, ele intercede pelo povo, né, irmãos? Glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler então, diz a palavra do Senhor. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, dizendo: Ó Senhor, porque se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com um grande poder e forte mão? Porque deixar que os egípcios digam: Ele os tirou de lá, mas com más intenções, para matá-los nos montes e para eliminá-los da face da terra. Deixa de lado o furor da tua ira e muda de ideia quanto este mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teu servo, aos quais por ti mesmo juraste, dizendo: multiplicarei a descendência de vocês como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado eu darei à tua descendência, para que possua por herança eterna. Então o Senhor mudou quanto mal que ele tinha dito que traria sobre o povo. Moisés voltou-se e desceu do monte com 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado. Estavam escritas as tábuas, eram obras de Deus. Também o que estava escrito tinha sido escrito pelo próprio Deus, esculpido nas tábuas, quando Josué ouviu a voz do povo que gritava e disse a Moisés: há um alarido de guerra no arraial. Moisés respondeu: o que eu ouço não é alarido de vencedores nem de vencidos, mas o alarido de pessoas cantando. Logo que se aproximou do arraial, viu o bezerro e as danças. Glória a Deus. Moisés ficou irado e arremessou as tábuas de pedra das suas mãos e quebrou ao pé do monte. E pegando o bezerro que tinha feito, queimou e reduziu a pó, que espalhou sobre as águas, e deu de beber aos filhos de Israel. Depois Moisés perguntou a Arão: o que foi que este povo fez a você, para que você trouxeste sobre ele tão grande pecado? Arão respondeu: não fique irado, meu senhor. Você sabe que este povo é propenso para o mal. Pois me disseram: faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quando este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então ele lhe disse: quem tem ouro, tire. E eles deram para mim, e eu o lancei no fogo, e saiu este bezerro. Amém, irmãos? Amém. Glórias a Deus. Nós podemos tomar os seus lugares, mas eu vou pedir para você liberar as suas mãos e dar a Deus a melhor salva de palmas, em forma de louvor e de glorificação. Ao nome do Senhor. Glória a Deus. Nosso curso para líderes, nós temos aprendido nesses 2 anos de curso acerca da liderança, né? Uma liderança cristã. Mas não só uma liderança cristã, mas também ensinando, né, o comportamento de um verdadeiro líder. Glórias a Deus. Nós podemos usar aquilo que aprendemos não só dentro da igreja, mas também fora da casa do Senhor. Podemos utilizar aquilo que temos aprendido aqui e, com certeza, sermos bem-sucedidos lá fora. O homem que aprende com Deus, aprende da palavra, aprende da revelação da Bíblia, com certeza este homem, esta mulher,
sempre será bem sucedido naquilo que fizer. Pois a sabedoria que a palavra de Deus nos entrega, ela faz com que a nossa mente, ela desenvolva não só espiritualmente, mas também em todos os como diz, os lados, né? De todos os alcances, glórias a Deus, tanto físico, espiritual, material, em tudo que nós fizermos, seremos bem-sucedidos, né? Em todos os âmbitos, porque eu vejo que o Senhor, Ele capacita, né, o seu servo. Eu vejo quando Deus, Ele olha lá no Egito, né, e vê o seu povo clamando, e a palavra de Deus se cumprindo neste povo por 400 anos, eles ali escravizados nas terras de Faraó. Vemos que Deus levanta um libertador, conhecemos a história. Esse libertador, ele é Moisés. Moisés foi o homem que Deus, ele ali escolheu, né, para que fosse o libertador deste povo. E Deus, então, quando Ele prepara o seu libertador, nós vemos que este libertador, ele vai passar por um processo, né? Ele não sai, ele não já nasceu, vamos colocar assim, ele não nasceu totalmente preparado, pronto, não. Ele nasceu com um propósito, mas a preparação veio de Deus. É o Senhor, mesmo Moisés não entendendo o que Deus tinha com ele, né? Porque Moisés foi criado dentro do palácio, nós sabemos a história, né? Que a mãe colocou ele num cesto, colocou ele no Nilo, e no rio Nilo, e ele desceu as águas, foi parar dentro de um lugar onde que a rainha estava se banhando, né? A filha de Faraó, e tomou ele, porque ela não tinha filho, tomou ele por filho. Nós conhecemos essa história, né? E Deus foi tão maravilhoso que cuidou dessa criança, Moisés, né? Então Moisés, a tradução é tirado das águas, né? Traduzindo o nome de Moisés é tirado das águas, aquele que foi tirado das águas. Oh, glórias a Deus! Então, o Senhor cuidou de Moisés, né? Desde quando ele nasceu, já estava vindo da mãe, o Senhor já tinha um propósito. Como diz em Jeremias capítulo 1, verso 5, quem é que lembra o que está lá escrito? Escrito está na palavra de Deus, né? Antes que saísse, né, do ventre materno, eu já te conhecia. Então vemos que o Senhor já tinha um propósito com ele, né? E este propósito vai ser desenrolado. Ele vai se criar ali no palácio, né, vivendo uma vida de príncipe. Ele aprende a cultura egípcia, ele aprende dos deuses egípcios. A única coisa que, segundo a história bíblica, narrativa bíblica, nos mostra que Moisés, ao ver, né, o povo de Israel sendo açoitado, ver o povo sendo escravizado, aquilo mexia com ele, ele não entendia por quê. Nem ele entendia. Quando via o povo passar por açoites, algo dentro dele se movia, e ele não entendia que quando um escravo estava apanhando, era um irmão dele que estava apanhando, era alguém da mesma descendência que ele que estava apanhando. E aquilo foi se acendendo dentro dele algo, nem ele entendia o porquê isso estava lhe acontecendo. Mas no decorrer da história nós entendemos que Moisés, ele vai passar por tantas situações a ponto de ter que sair do palácio. Então ele perde, né, aquela vida de príncipe, ele vai sair errante pelo deserto, sobrevive ao deserto, né, vai parar lá nas terras do seu sogro, né? Quem que era o sogro de Moisés? Ele vai parar lá, né? Sacerdote de Midian, a palavra de Deus diz, ele vai parar ali naquelas terras, né? Ele sai, como diz, fugido, né, do Egito, porque ele matou um egípcio. Então, como pode, eu pergunto para você, eu quero que você me responda, em nome de Jesus, que você me responda isso. Como pode alguém ter tirado a vida de outra pessoa ter um chamado, um propósito tão gigantesco como este homem chamado Moisés? Mas nós temos que entender, glórias a Deus, que naquela época as leis de Deus ainda não tinham sido estabelecidas. Ainda o Senhor não tinha estabelecido as suas leis. Precisava de Moisés para que as leis viessem a ser estabelecidas. Amém? Aí era meio olho por olho, dente por dente. A pessoa não entende essa parte, né? Não existia essa lei que nós vamos falar aqui. Então nós vemos que Deus, ele havia sim as profecias, havia sim o Senhor ter falado através dos seus profetas, né? O Senhor fez uma promessa a Abraão,
a Isaac, a Jacó, e essas promessas estão sobre, aleluia, o povo de Israel. Só que esse povo hebreu, eles vão ficar lá nessas terras, vão sofrer tantos abusos, tantas coisas terríveis, né? Nós sabemos que o povo de Israel vai parar lá dentro das terras de Faraó, por intermédio de quem? Como este povo chegou lá? É só estudar a Bíblia e você vai entender que tudo começa através de um jovem chamado José. Então, José, aleluia, ele foi um governador no Egito. Faraó, ele era o segundo homem mais poderoso, depois de Faraó era ele. Mas ele passa por um processo, ele também é descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó. Próprio pai. Eles vão lá para o Egito e passam um período no Egito. Enquanto aquele faraó, estava vivo, a vida deles era muito boa. Aleluia! A vida deles era uma vida muito abençoada. No entanto que o faraó manda, dá ordem para José trazer a família, traga a sua família para cá. E ele faz, traz a família. Mas o período vai passando, e aí vem surgindo outros faraós que não conhecem o que Deus fez através de José. Quando vai levantando outros faraós, eles vão vendo aquele povo se multiplicando igual formiga, formigueiro. O povo de Israel, as mulheres hebreias, elas quando iam dar à luz, Deus estava tão poderosamente ali naquele lugar com eles, que as mulheres, elas tinham um parto muito fácil, eram mais facilitados do que as egípcias. No entanto que o faraó começou a perceber a multidão de Israel, não é verdade? Dos hebreus. Nossa, esse povo pode se amontoar contra mim aqui, fazer uma guerra, me vence fácil, porque eles são numerosos sobre as terras do Egito. Eles poderiam fazer ali, se levantar contra o faraó e tomar, mas não era esse o propósito. Existia uma profecia. O povo passaria um tempo como escravo, mas quando eles saíssem das terras do Egito, eles sairiam abençoadamente. Eles carregariam as riquezas, o ouro, a prata, os animais, porque isso já era, olha bem, cada um dos homens e mulheres que nasceram nas terras do Egito, sendo hebreus, eles estavam ali, cada pai que nascia, filhos, e avós, e assim por diante. Mesmo que eles estavam sendo escravos, preste bem atenção no que eu vou dizer. Mesmo sendo escravos, eles estavam acumulando bens sem perceber. E sabe quem tinha falado sobre isso? O próprio Deus. Uma coisa eu aprendo lendo a Bíblia: não interessa o que nós vamos passar. Uma coisa imutável é o que Deus fala. E aqui você vê Deus agindo de uma forma tão poderosa. Deus falou que ia acontecer. Deus falou que ia levantar um libertador. Israel sabia do libertador. Até os egípcios sabiam. Por isso mandou matar as crianças. Vocês sabem da história. Jogue no Nilo. Jogaram as crianças no Nilo. Porque com medo que viesse o libertador. Havia uma história, havia já a profecia. Mas o que Deus falou vai acontecer, querendo o faraó ou não, querendo as autoridades ou não, querendo o homem ou não querendo, o que o Senhor falou iria acontecer. Mas nós vemos Deus com todo amor e carinho, preparando o líder para salvar este povo chamado Moisés. Moisés vai passar por uma provação tão grande, passa por desertos, sofrimentos, ele perde, vamos colocar para os irmãos entenderem assim, perde tudo que ele possuía como príncipe, não tinha mais nada mais ele tinha. Uma hora Moisés tinha tudo, outra hora Moisés não tinha nada.
Eu acredito que o mais difícil de uma pessoa é quando a pessoa chega num status, né? Ela chega num patamar na sua vida e tem que descer daquela escadaria e se colocar lá embaixo novamente. Claro que ele nasceu numa situação difícil, mas o Senhor guardou e abençoou. Imagina só, a mãe foi paga para amamentar ele. Você sabe a história? Aleluia! Começa por aí. Quem é que estava cuidando dele? Deus. É o propósito. Tem gente que está preocupado em fazer as coisas, não é verdade? A gente fica tão preocupado, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquele outro, eu vou ajeitar as coisas desse jeito, eu vou por aqui, eu vou fazer assim. Mas será que adianta? A gente tentar fazer do nosso jeito? Olha aí para quem está pertinho de vocês. Já adiantou o jeito que você faz? Funciona? Deu certo aí? Você fez, eu vou fazer assim. E aí Deus manda tu descer mais um degrau. Aí aperta o bolso. Aperta o bolso. Aí você só está, vamos colocar, você só tem 20 reais no bolso. Não é assim, pessoal? Aí Deus diz, desce mais um degrau. Aí só fica com 5. Desce mais um. Só com R$1. Nem tem mais moeda. Não, moeda de R$1 tem não, tem de papel. Um pouquinho já está com 50 centavos, entra em desespero. E agora o que eu faço? O que eu faço? Deus mandou você descer de uma escadaria, de uma escada com degraus. Aleluias. Ora basura. Porque às vezes as coisas que Deus está fazendo você desconhece. Não é muito bom a gente descer, não é verdade? Ninguém quer descer, mas é preciso. Moisés, tu vai ser grande, mas para você ser grande você tem que ser pequeno. Moisés, tu serás um libertador do meu povo, mas para tu ser libertador você vai ter que ir para cuidar de ovelhas, você aprender a cuidar das minhas ovelhas. Vai passar pela escola, vai ter que ser pastor. Você vai ter que passar as noites cuidando das minhas ovelhas no monte para os lobos não comerem elas. O curso de Deus é tremendo. Mas eu estava lá no palácio, eu batia lá num pratinho, vinha alguém correndo trazer água quente, água fria, trazer um pedaço de carne, um bolo, um pão, queijo. Eu não sei se tem mortadela naquela época, acho que não tinha mortadela, né? Um frango assado, um pato assado. E agora não tem, ele pode bater até numa lata. Que a única coisa que ele vai ver é os montes e o céu de Deus estrelado sobre a sua cabeça. Desce, Moisés. Porque quando tu descer da escada de degraus, né? Colocar assim. Eu vou colocar uma escada rolante para te pegar e te levantar mais alta. Essa escada que tu subiu foi escadas humanas, agora eu vou te colocar na minha escadaria. Lembra? Como Jacó ele viu a escada de Deus, como que era? Era escadaria rolante, alguns dizem que não, mas era, diz que subia e descia anjos. E Deus estava lá no topo da escada, nos céus. Primeiro céu é o que você vê, o segundo está lá fora, né? Onde está o cosmo. E depois dele, os céus de Deus. Terceiro céu. Deus estava lá. Que escada grande, né, pastor Rodrigo? E o Jacó, ele viu, Israel, ele viu, daqui de baixo ele viu. Agora veja bem, Moisés, ele tem que passar por toda essa situação, né? Para ser libertador. Para ser condicionado por Deus. É um preparo de Deus. Sabe, irmãos, que eu aprendi uma coisa, que alguns sofrimentos é necessário em nossas vidas. Aleluia! Não estou dizendo que Deus ele gosta de ver você sofrer, não é isso que eu estou dizendo. Mas é necessário, muitas vezes, nós passarmos por algumas coisas. Porque quando o homem não passa por nada, às vezes as pessoas podem se esforçar um pouquinho mais, elas não se esforçam. Às vezes é um pouquinho mais, é só um pouquinho mais, e elas não fazem força. Querem que os outros façam por elas.
Mas eu aprendi que aquele que está em oração, aquele que está em propósito, aquele que está ali, dizendo para Deus, me ensina, me mostra, me capacita, Deus, esse consegue dar um passo a mais. Ele não se sossega, ele não aceita as condições, que muitas vezes é o inimigo que está nos colocando, né? Estava agora há pouco aqui, abracei um irmão, conversando com ele, né? Ele disse, estou passando uma luta tão grande, né? Tal coisa na minha vida. Eu disse para ele, espera, porque a bênção vai ser grande, em nome de Jesus. E às vezes Deus te coloca debaixo de uma pressão, basura e me às vezes Deus te coloca ali no deserto, às vezes sozinho no deserto, né? Moisés passou muito tempo no deserto. Moisés teve que aprender a olhar para cima, começar a conversar com Deus. Foi ali que ele viu o Monte Sinai prendendo fogo. Ele viu algo que chamou a atenção dele lá em cima do monte, que aguçou a sua curiosidade. Muitas vezes ele tinha visto alguma coisa, mas não tinha percebido de fato que era Deus o chamando para o monte. Ele já estava naquele patamar ali, né, irmão? Já tinha descido tudo que precisava descer. Mas agora o Senhor queria ter uma conversa com ele. Sobe aqui para o monte para ter conversa com ele. Vem para cá, porque agora nós vamos conversar, eu e você vamos conversar. Quando Moisés vai chegando, ele conheceu os deuses egípcios. Os deuses egípcios eram diferentes, né? Tinham boca, mas não falam. Tinham olhos, mas não vê. Diz que tinham asa, mas nem voar não voam. Agora quando ele chega lá, ele viu uma sarça prendendo fogo. E uma coisa é certa, uma árvore quando pega fogo, ela se consome, ela acaba. E aquele fogo não queimava a árvore. Ele prestou atenção. Está prendendo fogo, mas eu não vejo a sarça se consumir. Quando ele se aproxima um pouquinho mais, o anjo, o Senhor, né? Uma teofania. Deus se manifesta a ele e diz, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você está, ele é santo. Veja o que Deus já ensina para Moisés. Moisés já começa a aprender no primeiro instante que conversa com o próprio Deus. Primeiro ele aprendeu o quê? Que aonde Deus está é santo. Diga para o seu irmão, aleluia! Deus é santo. Aleluia! Deus fala, Deus ouve, Deus vê, Deus conhece, Deus é sábio. Deus entende tudo Ele entende, glórias a Deus. Deus, Ele é tremendo, irmãos. Moisés aprendeu já que Deus é santo. Ele tira as suas sandálias. E agora Deus se manifesta o que Deus queria que ele fizesse. Deus dá uma missão para ele. O Senhor diz que tem ouvido o clamor do seu povo, o sofrimento de Israel nas terras da servidão, lá nas terras do Egito. E o Senhor diz que levanta ele para ser o libertador. Será que ele acreditou? Será que ele creu? Ele acreditou que Deus estava ali? Parecia um sonho. Parece uma inverdade, não uma realidade. Isso será que é real o que está acontecendo? E Deus mostra para ele a sua glória. Ele não tinha um cajado com ele. O Senhor disse, lança o teu cajado. O cajado se transformou numa serpente diante dos olhos dele. O Senhor disse, tome ela agora. Quando ele colocou a mão, aquela serpente volta a ser o seu próprio cajado. Aleluia! Precisava de alguma coisa a mais? Glória a Deus, aleluia! Ele se sente incapaz, todo mundo se sente capaz. Os propósitos de Deus são mais altos. Glória a Deus! Glórias a Deus. Aleluia! Mas uma coisa eu vejo aqui, tem gente que interpreta errado este capítulo, esse versículo. Glória a Deus! Quando Moisés vai conversar com Deus, Moisés aprendeu uma coisa muito certa, que quando Deus nos dá uma missão, Ele não dá uma missão para você, sem colocar amor dentro do teu coração. Tudo que você vai fazer, Deus vai te encher de amor por aquilo que você está fazendo.
Como que pode, né? Deus faz todas as pragas, tudo acontecer no Egito. Deus tira este povo, vamos dar um pulo, vamos avançar aqui na história, né? Deus tira este povo, Deus leva esse povo para o Egito, Deus manifestou a sua glória lá, não manifestou? Deus cumpriu a profecia, saíram tão abençoados com ouro, com prata, com animais, tudo que Deus falou estava acontecendo sobre Israel. Só que nós vamos ver que o Senhor, neste momento em que o povo está aqui pecando contra Deus, as leis ainda não tinham sido entregues a eles. Eles estão no coração, né? Quando eles fazem o bezerro, quando confeccionam o bezerro de ouro, eles estão ainda com as suas mentes obscurecidas, porque não existia ainda lei para eles. Eles precisavam aprender o que Deus queria que eles fizessem. Moisés sabia do que Deus queria, como fossem as coisas, mas o povo de Israel não. Quando Deus ele diz que vai eliminar este povo, olha só que tremendo. Quando Deus ele fica ali, né? Acende a ira de Deus, porque Deus ele acendeu a ira de Deus contra o povo. Será que era Deus que estava sendo provado? Não. Deus não precisa de homens. Diga para quem está perto de você, Deus não precisa de ninguém. Ele não precisa. Você acha que Deus precisa de você? Tu acha que Ele precisa de mim para ser Deus? Ele não precisa. Mas por que Deus criou a gente então? Porque Deus nos fez. Deus nos fez com amor, a coroa da sua criação. Deus nos fez para ser instrumento de adoração a Ele, dar glórias ao seu nome. Eu vou fazer o seguinte, porque foi isso que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. Eu vou pedir para você fechar os teus olhos só um pouquinho, fecha aí. Esquece de quem está do teu lado, esquece dos teus problemas. Só que você vai fazer uma coisa agora. Eu não sei quais são as suas lutas, quais são os seus problemas, eu não sei, né, as dívidas, os problemas que você tem financeiros, espirituais, familiares, seja qual for, ou na sua saúde, seja qual for a dificuldade que você está enfrentando, mas experimenta, faz algo que eu vou te falar agora. Vai dando glória a Deus aí onde você está, de olho fechado. Diga assim, glória a Deus, glória a Deus. Vai adorando, só para você ver se é verdade ou não. Que Deus te fez a ti e a mim para sermos adoradores, para sermos instrumentos de adoração a Ele. Oh, glória! Oh, aleluia! Fecha os teus olhos aí, fecha os teus olhos aí. Não abra, mas experimenta da glória a Deus. Vamos ver se teu problema vai se resolver. Vamos ver se essa luta vai passar. Vamos ver se essa dificuldade vai sumir do teu caminho. Oh, glórias a Deus. Se você acredita, meu irmão, se você acredita, minha irmã, então vai dando glórias ao seu Senhor, dê glórias ao seu nome, adore a Deus, aleluia. Fique de olho fechado aí, fica de olho fechado, não abra os teus olhos, aleluia. Um som maior, aleluia.
quero que você entenda uma coisa. Moisés sabia. Moisés conhecia Deus. Moisés, ele conversou com Deus. Mas este povo não. Este povo só conhecia aquilo que era tocável, que era, podia apalpar, tocar. Deuses de pedras, deuses feitos por mãos humanas. Observa bem, quando Moisés ele sobe para o monte para buscar as tábuas da lei, foram 40 dias, né, irmãos? Mas você vai encontrar aqui dentro da Bíblia este povo ficando angustiado. Todo ser humano Deus criou para adorá-lo, adorar a Deus. E este povo, eles não viram Moisés mais ali, só viram Arão. Eles chegaram até Arão e disseram: olha, este homem Moisés, faz tantos dias que ele foi, não volta mais. Sabe o que era isso? Desmotivação. Não tem mais motivação. Não tem ninguém que diga para nós como adorar. Para quem adorar? Quem estava fazendo esse trabalho era quem conversou com Deus, quem viu Deus, quem chegou perto de Deus. Por isso Arão era diferente. O Arão não viu Deus como Moisés viu. O Arão não conversou com Deus como Moisés conversou. Eu queria ter falado isso no curso de líderes, mas não pude. Sabe, eu fico com pena, na verdade, quando eu leio a Bíblia e vejo um homem tão maravilhoso, um homem com uma promessa tão linda na vida dele, mas ele causa um erro tão grande, ele traz um transtorno grande no meio do povo, que era Arão. O Arão com um chamado lindo. O Arão nem imaginava que Deus havia escolhido ele, a sua casa, tudo, a sua família, para ser sacerdotes ao Senhor. Sabe quem é que ia adorar a Deus? Era Arão. Sabe quem ia sacrificar ao Senhor? Era Arão. Sabe quem ia ensinar o povo a adorar a Deus? Era o Arão. O Arão e seus filhos. Mas até este momento não. Até este momento não existia isso. Só erro. Só erro. Só erro. O povo desesperado, querendo adorar alguma coisa. Ei, irmão, nós vemos isso quando nós estávamos no mundo. Quem aqui já não acendeu uma velinha? Quem aqui não fez uma cruzinha de sal e colocou atrás da porta? Quem aqui já não colocou um galinho de arroz atrás da orelha? Quem aqui não carregava o expedito dentro da carteira? Quem aqui não tinha a imagem da Aparecida pendurada em algum lugar da sua casa? Quem aqui já não deu uma batidinha de cabeça lá no Congá? Que eu, criança, não entendia, estava lá. Sabe o que é isso? Tenho necessidade de adorar, mas não sei a quem adorar. Me disseram que precisa adorar aquilo ali. Aí eu ia lá e adorar. Não era assim você? Me disseram, meu pai e minha mãe dizem que ali tem que ser, ali é o caminho. E não era. Eles estavam errados, coitados. Porque alguém também disse para eles que aquele era o caminho certo. Quem aqui, no meio da sua família, não viu eles fazendo isso também? No dia de finados, acendendo vela dentro de casa, do lado de fora da casa. Alguém já não fez isso? Ou foi lá no cemitério lá, colocar alguma oferta ou oferenda lá, achando que está dando para a pessoa que morreu e nem sabe a quem está adorando. Você não sabe quem está adorando. Quem está sem direção está adorando qualquer coisa. Mas Moisés estava face a face com o Criador. Moisés estava face a face com Deus. Por isso, irmãos, a palavra de Deus diz que quando Moisés ele desce e o povo se corrompeu, que estava adorando um bezerro de ouro, o Moisés jogou aquelas tábuas da lei nos pés daquele povo, diante daquele altar ali que eles tinham feito para aquele bezerro. Imagina só que coisa horrível. E Deus ele fala que
consumir o povo. Deus iria trazer a ira dele sobre aquele povo. Mas você vai ver um homem terreno, carnal, humano, um homem, um ser humano, dizendo para Deus: Deus, não faça mal ao teu povo. Não está entendendo, não? Deus, não julga esse povo pelo erro que eles cometeram. A Bíblia diz que ele vai interceder, que ele vai clamar ao Senhor pelo seu povo. Aleluia! Você acha que Deus erra no que ele faz? Será que Deus ele estava escutando Moisés por qual motivo? Porque Deus deu a liberdade, Deus o escolheu. Deus, na verdade, estava testando, era o próprio Moisés. Deus não precisa ser testado. Outra coisa, você acha que Deus muda de ideia? Meu irmão, Deus sabe o hoje, o amanhã, o depois, daqui muitos anos, e até o fim do mundo, Ele sabe tudo. Por que Deus ele age dessa forma? Por que Moisés fala com Deus dessa forma? É porque Deus queria que Moisés entendesse a sua real missão. Moisés estava disposto a morrer até pelo seu povo. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Quando Deus olhou e viu ele fazendo essa ação, Deus realmente viu que Moisés estava pronto. Não impede de um líder errar, não impede de um líder fracassar, mas ele estava fazendo exatamente o que deveria ser feito. Mesmo o povo errando, ele estava lá: Senhor, tenha misericórdia deste povo. Este povo que o Senhor fez eu tirar de lá, Senhor, tenha misericórdia. Compadeça deles, Senhor. Não faça mal a eles, como o Senhor disse que iria fazer. Você imagina como você vai dizer isso para Deus? Você vai ensinar a Deus o que ele deve ou não deve fazer? Mas por que Moisés falou isso? Na verdade, Deus permitiu que a situação acontecesse dessa forma, porque o Senhor estava preparando um grande homem, um servo de Deus, um homem que não deixaria o povo se corromper em momento nenhum. Você não vai ver o povo, toda vez que o povo vai se corromper, quem é que está lá intercedendo? Quem é que está lá orando? Quem é que está lá buscando? Quem é que está lá? Senhor, misericórdia. Senhor, tenha misericórdia. Não era só o Arão, não, era Moisés. O Arão estava junto ali aprendendo. Agora sabe, Arão, como Deus ele age? Diga para o seu irmão: Deus é justiça, mas Deus também é misericórdia. Aleluia. Lá no capítulo de número 33, pode abrir aí. Glórias a Deus. Aleluias. Versículo 12 está dizendo a epígrafe do texto da minha Bíblia: Moisés roga a Deus a sua presença. Oh, aleluia. Aleluia. Moisés vai pedir a Deus: que me dizes para conduzir este povo? É como dissesse: me ensina, Senhor, a conduzir este povo. Tem muita gente que quer liderar, mas não sabe, aleluia, suportar. Tem muita gente que quer liderar, mas não sabe, aleluia, como suportar as falhas do seu próximo. O procurar amar a pessoa, independente de quem ela é, do que ela é, da cor que ela é, se ela tem ou não tem, não importa. Para Deus todos são iguais, gente. Oh, glórias a Deus. Lá no verso 17, neste mesmo capítulo, Moisés vai orar a Deus pedindo para que Deus mostre a sua glória. Glórias a Deus. Lá no capítulo 34 você vai encontrar Moisés subindo novamente para o monte. E Moisés volta para o monte, sem comer e sem beber. Ele volta lá. E quando ele volta, ele vai passar mais 40 dias na presença do Senhor. Mas quando ele desce, o povo não está corrompido. Quando ele vai descer na segunda vez, o povo já aprendeu. Sabe o que é isso? Paciência. Paciência. Aleluia! Aleluias. O Senhor deu novas tábuas a Moisés. E lá no verso de número 10, no capítulo 34, verso 10, o Senhor faz uma nova aliança
com o seu, faz uma renovação, glórias a Deus. Veja como é importante, né, irmãos? E ali o povo vai celebrar novamente aquilo que celebraram na saída do Egito. Como Deus é bom. Deus estava ali com eles, uma nuvem de glória durante o dia cobria todo o arraial, para que o sol do deserto não os ferisse, nem os machucassem. Uma brisa suave ali, meus irmãos, estava todos os dias o Senhor andando no ar fresco, e o povo, crianças, mulheres, homens, velhos, novos, de todas as idades, segundo diz a palavra, nem as suas roupas se consumiam, nem os calçados, nem os dentes caíam de suas bocas, porque o Senhor estava cuidando deles. Aleluias. Deserto não tem ar, deserto não tem água, deserto não tem comida, mas o Senhor o sustentou por 40 anos. Diga, aleluia, para quem está perto de você aí, seu irmão, diz para ele 40 anos, diz sustentar 40 anos, é bastante, né, irmãos? Quantos mercados precisaria para sustentar toda essa galera, né? Todo esse povo? Quantidade de panificadoras precisariam, né, pastor Fábio? Quantos campos precisariam ser plantados, aleluia, para produzir, glórias a Deus, o trigo, para fazer a farinha, para dar pão. Mas diz a palavra de Deus que não precisava plantar no deserto. Diz a Bíblia que o Senhor mandava o maná que vinha do céu e descia, aleluia, no amanhecer do dia. Eles pegavam aquele maná, misturavam ali com azeite, faziam pão doce, e comiam, e todos tinham comida. Amém? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia! Que aprendizado, né, irmãos? Cada vez que eu subo aqui, eu aprendo mais um pouco. Que aprendizado! Oh, glórias a Deus! Já aconteceu com você em situações de você perder a paciência? Quem é que já passou por isso? Eu já enfrentei isso muitas vezes. Chegou momentos que eu olhei e disse assim: Senhor, perdi a paciência. Mas aí vem o Senhor, fala no meu coração: é melhor tu achar ela, né? Acha onde tu perdeu ela. É engraçado que Deus, Ele não só acrescenta a paciência, como renova nosso amor, para que você possa suportar todos os dias. Já aconteceu situações de eu ouvir pessoas dizendo para mim: pastor, se eu estivesse no seu lugar, eu não sei se eu não estava louco. E por que eu não enlouqueci? Pastor, se eu estivesse no seu lugar, não sei não, hein? É por isso que você não está no meu lugar. Cada um foi condicionado por Deus. Para mim estar aqui, irmãos, começa tudo um propósito de Deus. Eu olho para trás e eu vejo, né, Deus me tirando, 12 anos de idade, do lazer da casa, me colocando dentro de um quartel. Os meus 12, né, dormindo desde o horário, né, às vezes dormia tarde, 1, 2 horas da manhã, e acordava às 5h30, que está 5 horas na verdade, 5h30, tomando um cafezinho com meu pai. Eu lembro como fosse hoje. 6 horas da manhã, estava na parada de ônibus para pegar o ônibus. Então minha vida foi assim. Deus no quartel, Deus me condicionando, um monte de gente. Lá tinha tudo, tinha gente muito mais apto que eu, pessoas ali muito mais capazes do que eu. Mas quem era o líder deles? Vocês imaginam quem era, né? Tirar falta! Eu estava naquela fase do voz grossa, voz fina. Quem já passou por essa? Os homens passam por essa. O homem também passa quando ele fica um peitinho maior que o outro. Quem é que já passou por isso? Né? Faz aquela fase dos 12, 14 ali. Aí salta uma miquinha maior que a outra, vai criando peito. Alguém já está nessa fase aí, fica tranquilo, vai normalizar, tá? Ninguém vai criar peito. Mas algum rapaz assim: pastor, está criando seio em mim. Meu Deus do céu. Tem que orar por ele, né? Dá um sutiã, né? Glórias a Deus. Aí eu dizia assim, ó: pelotão, né? Saía a voz fininha. Aí eu: apresenta.
Aí alguns davam risada e eu ficava sério assim. Pequenininho, só o candaninho, misericórdia. Mas você acha que foi ruim para mim ou foi bom? Foi bom. Foi muito bom. Deus, Ele sabe o que Ele faz. Deus foi me condicionando. Aí Deus me deu uma mulher tão fértil que ela podia tomar remédio até tomar de 10 remédios que ela ficava grávida. Eu via com os meus olhos ela tomando um remedinho para não engravidar. Não adiantava. Aí veio um, veio outro, veio outro, veio outro. Meu Deus, vamos parar essa fábrica, não para de vir mais. Deus deu 5 filhos. Tem gente aí com um filho já está todo arrebentado. E Deus me deu 5 pentecostais. Pensa que glória, né? Meu Jesus Nazareno. Sabe quando a gente tem um monte de filho, tem um lado bom, né? Vai passando a roupa de um para o outro. O brabo é quando tem no meio da história tem uma irmã. Conhece a história? Tem uma irmã? Aí o tênis da irmã vai parar no pé do piá também. E foi Deus condicionando. Aí Deus vai condicionando, Deus vai fazendo a obra dele. Vou errando, mas Deus vai quebrando o vaso. Vai errando e Deus vai moendo o vaso. E eu vou errando e Deus vai me moendo. E Deus vai moendo e Deus vai arrebentando. Ao momento que eu já não aguentava mais, eu estava em desespero, tentando me matar, tentando tirar minha vida. Mas o Senhor vai lá e Ele me encontra. Desde 96 Ele me pega e Ele começa a trabalhar em mim. Aleluias. Deus começa a fazer algo que é ao homem desconhecido. E eu vou aprendendo coisas que na minha mente, né, irmãos, minha mente humana, era o fulano que estava me dando livramento, eram minhas entidades, eram meus guias, está queimado em nome de Jesus. Meu único guia se chama Jesus Cristo de Nazaré. Mas o homem errado acha que está certo. Era Deus me dando livramento o tempo inteiro, mas eu não enxergava Ele, não conhecia Ele. Eu estava igual Moisés, não conhecia nada. Não, tu vai conhecer. O acidente foi a forma que Deus faz eu ver Ele. Eu vi Deus de um ângulo que eu nunca tinha visto. Por isso eu sou o que eu sou agora. Então alguém, quando quer ficar no lugar de Moisés, vai ter que passar por aquilo que Moisés passou. Eu te digo, se quiser ficar no meu lugar, eu te dou até, irmãos. Dou. Pode pegar o meu lugar, não tem problema nenhum. Mas tu vai ter que passar pela mesma sequência de coisas. Por isso que eu não descarto aquilo que as pessoas passam. Não é que eu estou dizendo que o meu é mais ou que o seu é menos, não. Eu estou dizendo todo o processo que vem de Deus é de Deus. Tudo que Deus faz. Sabe, para você estar aqui, foi um processo. Pastor Fábio fugiu de Toledo, vai para a Espanha achando que está fugindo. Chega lá, o pau come no lombo dele, vai passar, contaram pneumonia, quase morreu lá. Até hoje não consegue comer nem sardinha, não consegue enxergar a filha dele. Não é? Quase morreu dentro do carro, trancado, ligou o ar quente, quase morreu dentro do carro, no inverno. Então as pessoas não enxergam, muitas vezes não enxergam isso. Mas Deus já estava lá trabalhando. Estava lá o Dardão, né, o evangelista Dardo, o nariz cheio de cocaína, tendo overdose, foi levado para o hospital. Chega lá no hospital, tá cardíaco, está morrendo, deitado no leito. Chega a enfermeira, olha para ele assim: não vai morrer não, tem Deus, tem um propósito contigo. Acho que isso aí é coisa, né, coisa em vão, né, pastor Valdinei? O pastor Valdinei ali, né, vulgo, como é que era? Ligeirinho. Não era ligeirinho, né? Eu que botei esse apelido agora. Mas Jesus não faz a obra. Onde é que estava agora? Só que a gente não vê Deus. O problema não é esse. Tu não enxerga onde Deus está. Deus está no lugar dele e Ele está lá. Mas você não vê. É um processo. Só que tu tem que dar valor no que Deus fez na tua vida. Tu tem que valorizar. Você tem que valorizar. Você tem que aprender. Olhar sempre no início. Você tem que aprender a olhar para o primeiro ano que tu entrou na escolinha de Jeová.
Você tem que olhar para a classe que você sentou, para o lugar que Deus começou a te ensinar. Quando foi? Tem gente que se entregou para Deus com mais idade. Mas pergunte para ele se Deus não estava lá. Chacoalha teu irmão e diz: Deus não estava lá. Hein, diaconisa Adriana? Deus não estava lá? Quanto processo, quanta luta, quanta dor, quanto sofrimento, quanta perda. Chacoalha teu irmão, pergunta para ele: perdeu alguma coisa? Perdeu? Ah, pastor, eu perdi tanta coisa, Olha para ver o que Deus fez, olha para ver, olha lá, olha na direção certa. Você acha que Moisés se tornou um homem de Deus olhando só para frente? Pastor, nós não podemos olhar para trás, irmão. O único olhar para trás que Deus permite é para você olhar e ver o quanto Ele trabalhou na tua história, na tua vida. Aleluia, o quanto Ele tem feito na tua história. Você pode olhar sim, mas para a tua história de vida. Olha para ver o que Deus fez na tua família. Já começou lá no seu pai, na sua mãe. Deus fazendo a obra, e Deus está fazendo. Ou você acha que Ele mudou? Ele não mudou, não. Ele continua sendo o mesmo, Ele não vai mudar. Ele é o mesmo, Ele está agindo hoje, aqui e agora. Mas você precisa entender. Se você viu Deus em algum momento da tua vida, irmão, seja firme, seja forte. Olha para o seu irmão, chacoalha, pega no pescoço dele aí, na cabeça dele, chacoalha ele, diz: pelo amor de Deus, diz para ele, você tem que entender o que Deus fez na tua história. Não adianta lutinha nessa mãe. Tem gente que está passando uma lutinha, que lutinha acabou o gás. Deus vai te dar. Se Deus não mandar um botijão de gás, Ele te dá a empresa botando para você. Você não acredita? Você não acredita nisso? Ou você acha que Deus não cuida de ti? Irmãos, aleluias. Quando olharam Moisés saindo do Egito, o próprio faraó, a própria família do faraó, com certeza olharam para Moisés sendo, fugindo do Egito. Acabou. Esse miserável vai morrer no deserto. Não tem mais nada para ele. Não. Quem pensou assim se enganou. Era ali que começava o plano de Deus. O plano de Deus não começa você no palácio. O plano de Deus começa quando você sai do palácio e vai para a escola de Deus, que é o deserto. O deserto é o lugar onde Deus começa a te ensinar. Ninguém vai aprender comendo coisas boas. Ninguém vai aprender estando com status, irmãos? Tem gente que não tem medo de perder as coisas. Eu tenho medo de perder. Mas quem diz que você perde? Eu não vi na Bíblia ninguém perder nada. Eu vi um homem chamado Jó, que foi provado e parece que perde tudo. Quem olha para ele diz: esse desgraçado perdeu tudo, esse miserável já foi, acabou a vida dele. Não. Quando tu estás dentro da vontade de Deus, quando você está no centro do querer de Deus, os projetos de Deus vão acontecer. Mas o diabo tocou, mas o diabo tirou, mas o diabo prejudicou, não importa, porque quando Deus começar a operar, Deus vai guardar aqueles que viram você embaixo. Deus vai guardar eles com vida, para ver você, o que Deus vai fazer na tua história, na tua vida. Vai ter que ver, eles têm que ver. Olha o José. José perde tudo. José é vendido. Coitado do José, nunca fez mal para ninguém, mas vai passar. Parece um pé frio, como diz aí a linguagem popular. Parece que o guri tinha o dedo podre. Tudo que ele fazia dava errado. Olha aí pro teu irmão. Por acaso você não é igual, né? Parece que tudo que você faz não dá certo. Assim era José, pobrezinho, irmão, coitadinho. Quando eu olho a história de José, irmão, eu tenho dó, irmão. Ele começa contando sonho. Que sonho danado é esse? Vai contar o sonho, já começa a luta. Ciúmes. O pai de José conhecia os sonhos, tanto que ele interpreta. Ele está dizendo que nós vamos se curvar perante ti. Eu, sua mãe, os irmãos, todos se curvarão diante. Os irmãos já estão lá assim, ó. Aí o pai amava tanto ele, porque, irmãos,
Porque ele veio de algo que o pai desejava. Havia um desejo no coração do pai. E ele veio, daquilo que o pai tanto esperava. A mãe, foi gerado por Deus. Deus abençoou. Tanto que depois Deus mandou mais outro. Mas olha só a situação dele. Os irmãos ficam assustados e veem o pai dar uma roupa, uma túnica. Que túnica é essa? Por que o pai deu para você e não deu para mim? Mas para sentar no propósito de Deus tem que perder túnica, tem que perder tudo. Perder tudo. Os irmãos tiram a túnica, roubam dele. Irmãos, os espíritos fizeram horrores com ele, irmão. Jogaram dentro de uma cisterna. O que ele fez? Eu pergunto para você, o que ele fez? Nada. Mas por que isso acontecia só com ele? Porque existia um propósito. Tem gente que nasce com ele e nem sabe. Tem gente que está sentado aqui olhando para mim, mas não entendeu o propósito ainda. Entra em luta, parece que está tudo acabando, é normal. Eu já vivi tantas. Parece que toda a casa está desmoronando na nossa cabeça, parece que está tudo dando errado. É isso que Deus quer que você olhe. Mas quando você ajoelha e você se coloca diante de Deus, e você começa a dizer para Deus: Deus, eu te louvo até pela luta, eu te agradeço pelas dificuldades, Deus, eu te agradeço pelos problemas, Deus, eu te agradeço porque eu estou passando por isso. Eu não sei se José orava assim, eu não sei como José orava, mas ele vai parar na casa de Potifar, lá com uma endemoniada que acusa ele de uma coisa que ele nunca fez. Alguém vai mentir contra ele. Ele vai parar na cadeia. Ele está esquecido? Não, ele não está esquecido. Ele está esquecido? Não. Não está esquecido. Quem aqui já parou e pensou que Deus esqueceu de você? Ele está lá na cadeia, coitadinho, inocente, não tem nada, não fez nada para ninguém. Começa a vida dele já todo cheio de problemas. Mas Deus está no propósito. O único homem que poderia traduzir o sonho do faraó era José. Não existia no mundo um ser humano que pudesse interpretar se não fosse José. Você sabe quando alguém chegava na presença de faraó, você sabe o que eles deveriam fazer? Quem é que sabe? Sabe? Se curvar diante do rei. Você acha que José se curvou? Você acha que o faraó estava preocupado? A maior preocupação do faraó era que alguém interpretasse o sonho dele. Está desesperado. Nem se preocupou se ele se curvou ou não. Interpreta se você pode. Já tinham chamado os magos, encantadores, ninguém podia. Fala! É isso, Senhor. Teu sonho tal, é isso. Tantos anos de seca, tantos anos de bonança, tantos anos. Então aconselho o Senhor a fazer isso. O homem deu todo aconselhamento para Faraó. O Faraó coloca ele como o governador. Esta função, segundo alguns teólogos, não existia lá. Mas até ali, até aquele momento não. Ele diz: a partir de hoje, ele é o segundo homem mais importante do Egito. Diz para o seu irmão: Deus não esquece. Enquanto ele passou o tempo na cadeia, na prisão, quando ele estava em luta, é assim que a gente vive. Tem momento que você vai para o calabouço, você sai do calabouço, vai para a fornalha vai na cova. E assim tu passa. Tem dias que eu vou para o deserto, nem sei porque eu entrei lá. Tem dias que eu saio do deserto, caio de cabeça já dentro da cova dos leões. Eu luto com os leões, saio lá de dentro vivo ainda. E daqui a pouco eu vou para dentro de uma cisterna. E assim por diante. E tem dias que eu vou lá e digo assim para Deus: Deus, muito obrigado, porque eu estou vivo. Aleluias. E a minha oração é: cumpra, Senhor, a tua vontade em mim. Aleluias.
Eu quero dizer para você, meu irmão, você que escutou essa palavra, glórias a Deus, os propósitos de Deus, tanto na vida de Moisés, na vida de Jó, na vida de José, na vida de tantos outros que na Bíblia está escrito, pode ter certeza que o mesmo propósito Deus manifestou na vida deles, Deus tem na vida de cada homem, mulher, criança, jovens que estão aqui, você que está aqui do meu lado, os obreiros que estão aqui ouvindo, pode ter certeza, aleluias, que o Espírito de Deus hoje trouxe essa palavra para falar ao teu coração.